Senhoras e senhores, boa noite. O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta sessão, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Por gentileza, vamos nos acomodar para dar início à sessão. De conformidade com o artigo 60, inciso 41 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal conceder título de cidadão benemérito ou honorário, nos termos do seu regimento interno e segundo o artigo 124, parágrafo único, inciso 4, serão sempre solenes as sessões de outorga de título de cidadão honorário ou benemérito. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Fábio de Souza Coutinho, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Neste momento, toma posição à mesa para presidir esta sessão Sua Excelência o deputado Cláudio Abrantes. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que outorga o título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Fábio de Souza Coutinho. Convido a fazer parte desta mesa o escritor e professor Dr. Rossini Correia. E, obviamente, ele que é o nosso homenageado, nosso amigo, nosso mestre, e que muito nos honra tê-lo ao nosso lado, o homenageado desta noite, Dr. Fábio de Souza Coutinho. Nesse instante, peço a todos, para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Nossa vida nunca ser mais
hoje é com muita alegria, com muita honra, que representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos reunimos neste lugar que é tão importante para o Distrito Federal, principalmente pelas discussões, pelas pessoas que frequentam, e num momento extremamente importante e bonito da nossa trajetória, onde a gente pode fazer um reconhecimento a um grande cidadão, a um homem, a um pai, a um amigo, ao mestre, ao professor, ao doutor, que nos engrandece muito poder estar aqui. Eu sempre digo, faço questão de dizer, que determinadas honrarias, determinadas comendas, quando elas têm por objetivo chegar a uma pessoa do quilate do nosso homenageado, a história dele, a vida dele, ela legitima esta honraria. O título de cidadão honorário que esta noite nós faremos na entrega, ele escreve um capítulo extremamente belo dentro da galeria de todos aqueles que receberam essa comenda. Então, para nós, é uma alegria muito grande poder conceder o título de cidadão honorário de Brasília ao nosso querido amigo, professor Fábio de Souza Coutinho. Eu não poderia avançar nessa saudação inicial sem agradecer e fazer uma palavra da generosidade, da amizade, daquele que me propiciou conhecer o professor Fábio. Está aqui ao meu lado, que é o professor Rossini. Então, não poderia ele que me deu o prazer de me apresentar e de poder ter a convivência da gente sempre estar conversando. Já diz um poeta aí que sempre tem uma dúvida de quem é a frase, uma frase até meio clichê, mas é muito verdadeira, que diz que os amigos são a família que Deus permitiu que a gente escolhesse. Então a gente sai escolhendo a nossa família direto. O Rossini é um que está nesse rol e eu espero francamente que tenha aqui também o professor Fábio como amigo, porque realmente a história dele nos encanta e que foi o que nos fez pensar e atuar para que esse título pudesse chegar às suas mãos. Justo título e que dá à Câmara Legislativa, ao Poder Legislativo, sendo bem franco, tão combalido por tantas situações até constrangedoras do dia a dia da política. Hoje, como disse há pouco, ela escreve um capítulo muito bonito na sua história, que estará registrado, esse capítulo, que seguirá por várias gerações, e a Câmara terá como uma ação extremamente positiva poder homenagear o doutor e professor Fábio. Nós vamos fazer um breve relato de que muitos aqui já devem conhecer, porque conhecem a fundo a história e a vivência do professor Fábio, mas não custa, até para que a gente tenha esse registro também na Câmara Legislativa, falar um pouco da sua história, do seu currículo e das suas atividades. Nosso homenageado nasceu no Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 51. Eu acho que por ter nascido no Rio de Janeiro, de repente ele é torcedor do Fluminense, né? Sem dúvida. Duplamente fluminense. Duplamente fluminense. Quero falar para todos os senhores e senhoras que essa fala não foi combinada. Até porque eu também sou torcedor do Fluminense. Então, mais um motivo que nos aproxima. Mas nasceu em 2 de dezembro de 1951, diplomado em Direito, com mestrado em Direito Internacional e Comparado, na Universidade em Dallas, no Texas, advogado, vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, subsecretário de Justiça e do Interior do Rio de Janeiro, advogado do Banco Mundial, membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República no período de 2009 a 2012, membro efetivo do PEN, Clube do Brasil, da Academia de Letras do Brasil, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da Academia Brasileira de Letras, sócio fundador da Confraria dos Bibliófilos do Brasil.
Em 15 de abril de 2015, foi eleito presidente da ANE para o biênio 2015-2017 e reeleito em 19 de abril de 2017 para o biênio 2017-2019. Escritor e intelectual refinadíssimo, colaborou em inúmeros periódicos, participando de coletâneas como Espelhos da Palavra, de 2001, e 30 anos de poesia, de 2008, entre outros. Como os autênticos e legítimos democratas, Fábio de Souza Coutinho tem hoje o privilégio de se eternizar, especialmente como vivemos um momento histórico marcado pela ausência da legitimidade e justiça por parte dos homens públicos aqui no nosso sofrido país. Que me perdoem, porque as exceções confirmam a regra. Fábio Coutinho é reconhecidamente um democrata e tem na sua trajetória profissional e intelectual acumulado inúmeras lições de democracia e cultura de paz. É por isso que, como cada um de nós aqui presentes, o Brasil, o Distrito Federal, carece de pessoas como o professor Fábio Coutinho, que transmite lições teóricas e práticas de maneira natural de quem entende e vive a democracia. Por isso é que escolhemos o auditório da Associação Nacional de Escritores, nossa querida ANE, para homenageá-lo nesta noite de título cidadão honorário de Brasília. Porque aqui temos certeza, respira-se a democracia, sente-se a democracia pelo simples fato de que aqui estamos para homenagear o professor Fábio Coutinho. Certa feita, esse nosso amigo aqui do lado, também cidadão honorário de Brasília, nosso querido amigo, filósofo, teólogo, professor, advogado, gourmet, gourmand, esse amigo chamado professor Rocinho Correia, que faz parte aqui, que é um dos mentores desse ato que hoje realizamos aqui na ANE, nos confidenciou numa roda de amigos que o Fábio Coutinho é conhecido pelos seus pares como um gênio pacífico, ordeiro, generoso e altruísta. Eu tenho tão pouca convivência com ele ainda, já consigo confirmar todas essas qualidades. Mais ainda, por saber que ele é torcedor do Fluminense. Aquele que tem na sinceridade, no caráter e honestidade de propósitos, os aspectos mais marcantes de sua grande personalidade. Um mestre que poderia estar pontificando nos grandes centros de pesquisa jurídica do país e até do mundo, escolheu o nosso Distrito Federal para exercer o seu sacerdócio de escritor e principalmente essa vocação de ser amigo. Se alguém indagasse aos amigos que estão aqui hoje, todos vocês, bem como os alunos, escritores e pesquisadores, qual o legado deixado por Fábio de Souza Coutinho, eu creio que a resposta seria um amigo verdadeiro. Hoje o que a gente vê nessa casa não são somente relações profissionais, acadêmicas, mas a gente vê sim uma construção de amizade mais recentes, como a minha, ou amizades de décadas, de pessoas que acompanham a vida deste nosso amigo. E, além de tudo, a gente tem sempre a notícia, a boa notícia que a gente está aqui ao lado e estamos a homenagear um ser humano notável, capaz e também, por que não dizer, um depositário das esperanças do nosso Brasil. Porque se podemos fazer algo de bom para esse país, também é reconhecer e homenagear os brasileiros, os brasileiros que lutam por uma vida melhor. Meus amigos e minhas amigas, eu que sou um religioso não poderia aqui para deixar sem citar uma frase bíblica do apóstolo João que diz sobre o Mestre Jesus Cristo. Obviamente, respeitadas as devidas proporções, há ainda muitas outras coisas realizadas por Jesus. E se fossem escritas uma a uma, penso que o próprio mundo não seria suficiente para conter os livros que deveriam ser escritos. Eu penso uma coisa, ainda há muitas outras coisas a serem escritas e realizadas pelo professor Fábio Coutinho, que se fossem escritas, colocadas em um livro, escrito por todos vocês aqui, com certeza teríamos uma biblioteca para escrever
capítulos, livros e histórias sobre esse nosso amigo e esse grande cidadão de Brasília, de fato e de direito. Por tudo isso e por muito mais que ainda esperamos dessa brilhante vida, pelo conjunto de sua obra, de sua história de vida, hoje, em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e espero na legitimidade conferida pelo povo do Distrito Federal, pelo sufrágio universal que temos para chegar à Câmara Legislativa, concedo o título de cidadão honorário de Brasília ao nosso querido Fábio de Souza Coutinho, que desejamos vida longa. Neste momento, eu convido os integrantes da mesa para procedermos à entrega do diploma do cidadão honorário de Brasília ao nosso querido Dr. Fábio de Souza Coutinho. Eu vou pedir ao cerimonial que conduza a entrega do diploma e do bótulo, mas antes eu gostaria de chamar aqui ao dispositivo para participar deste momento dessa entrega, a esposa, né, do Dr. Fábio, Elizabeth Mader, e o filho, Pedro Mader, que pudesse nos acompanhar neste momento. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo 2164, de 8 de novembro de 2017, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Fábio de Souza Coutinho, Brasília, 9 de agosto de 2018, 130º da República e 59º de Brasília. Assina o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, deputado Joey Vale. Devolvo a palavra ao presidente da sessão, deputado Cláudio Abrantes. Antes de seguir aos pronunciamentos da mesa, eu quero registrar que esteve até pouco tempo conosco para um abraço homenageado e não pôde ficar por outros motivos, outras agendas. Nosso querido amigo, né, mestre lá na Câmara também, do bom fazer político, deputado Chico Leite, deputado distrital, que deixou aqui o nosso abraço, mas esteve conosco. Queria registrar a presença de Kelly Iane Bolívia, que é ex-presidente, escritora, está aqui da ANA. Margarida de Aguiar, que é escritora. Você pode me emprestar o seu óculos? Estou precisando. Margarida de Aguiar, muito obrigado pela presença. Luiz Solano, que é diretor, então minha assessoria está me ajudando também, que é diretor que é da Associação Comercial do Distrito Federal. Marcelo Antônio Serra Azul. Agradecer a presença e registrar a presença e agradecer Marcelo Antônio Serra Azul, que é Procurador Regional da República. Obrigado pela presença. Nosso querido Pedro Coutinho, que está presente aqui conosco. E ao longo dessa cerimônia nós faremos os demais registros. Porque eu tenho que ouvir, sempre eu escuto muito. Geralmente quando eu escuto eu acerto, quando não escuto eu erro. Então, quero passar a palavra aqui para um querido amigo, mestre e grande incentivador da nossa vida, Dr. Rossini. Excelentíssimo senhor deputado distrital Cláudio Abrantes, ilustríssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Escritores,
Fábio de Souza Coutinho, meus senhores, minhas senhoras, a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, instalada no auditório Ciro dos Anjos, da Associação Nacional de Escritores, configura um momento histórico de pura celebração da amizade e do reconhecimento. Explico-me, prometo, com a maior brevidade, com o concurso iluminado do jurista e filósofo Marco Túlio Cícero, pai do humanismo latino. Eilo, abre aspas, é a virtude, Caio Fânio e Quinto Múcio, é a virtude que promove e conserva a amizade, pois é nela que está a harmonia das coisas, nela está a estabilidade, nela está a constância. Quando se revela mostrando seu esplendor e reconhece o mesmo em outro, move-se na sua direção, acolhendo-o. Desse modo, acende-se a chama do amor ou amizade, pois ambos os nomes derivam do verbo amar. E amar nada mais é que experimentar a afeição por aquele que se ama, sem consideração de necessidade ou proveitos. Embora na amizade os proveitos sejam grandes, ainda que os não busquemos. Fecha aspas. Por extrema ventura, tanto o proponente, deputado Cláudio Abrantes, quanto o homenageado, presidente Fábio Coutinho, são exemplares na devoção existencial à virtude e no culto constante à amizade. Reveste-se esta sessão solene de outorga do título de cidadão brasiliense, com efeito, da humanamente divina aura do amor, da afeição e da amizade. Cláudio Abrantes, como político, e Fábio de Souza Coutinho, enquanto escritor, ambos são amorosos e afeiçoados em sua vertical amizade ao primado da ética na vida privada e na esfera pública. Aquele sob a agenda do a favor, a defender a afirmação histórica da política dos valores, colocando as instituições a serviço do espírito republicano, para o advento de um bem mais comum. Este, sob a bandeira do humanismo, a estimular o exercício da corresponsabilidade pelo destino das instituições, unificando em si o cidadão, o escritor e o jurista, na defesa da qualificação da democracia, da afirmação dos direitos humanos e da difusão da cultura da paz. Como se não bastasse, a convergência espiritual entre o proponente e o homenageado se espraia ainda, e necessariamente, para a comum amizade cultivada pelas artes, ciências e letras. Ator, Cláudio Abrantes foi o Cristo em sucessivas montagens da Paixão, no Morro da Capelinha, em Planaltina, que colocaram o Distrito Federal na agenda do turismo religioso no Brasil. Em seguida, tornando-se agente político, o proponente ganhou notoriedade como parlamentar da cultura, defensor da causa das artes, ciências e letras. Fábio de Souza Coutinho, por sua vez, na multiplicidade de talentos que lhe é característica, se tivesse que oferecer uma definição sintética de sua multifacetada presença no mundo, a mais legítima de todas seria a de homem da cultura, por sua condição de amante das artes e de pensador das ciências. Artista, senhor do ofício de escritor, enfim, autêntico filósofo da cultura. Eis o sentido superior desta noite morredora. Na dimensão simbólica, Brasília se encontra reunida no auditório Ciro dos Anjos, que foi o primeiro presidente da Associação Nacional de Escritores, para reverenciar a Fábio de Souza Coutinho, agora filho de 2 distritos federais, um por nascimento, outro por adoção. Escolha proativa, de certo, cercada de altos e relevantes serviços à sociedade, ora reconhecidos em aplauso uníssono. Sábia e virtuosa decisão, deputado Cláudio Abrantes, a de homenagear o jurista, escritor, biógrafo, bibliófilo, leitor e pensador Fábio de Souza Coutinho. Esta festa do espírito congrega, com superior perspectiva, a amizade e o reconhecimento devidos às grandes figuras humanas. À semelhança de São Paulo, a plenos pulmões, deputado Cláudio Abrantes, pode agora Fábio de Souza Coutinho proclamar aos 4 ventos: sou cidadão brasiliense,
o Distrito Federal é que se encontra de parabéns pelo novo e ilustre filho que acaba de renascer. Muito obrigado. Ainda bem que eu falei antes do senhor, se eu tivesse falado depois estava complicado. Bom, a gente quer seguir aqui no registro dos convidados, agradecer a presença de Atisson Vasconcelos, Roberto Nogueira Ferreira, que é secretário da ANE, José Peixoto, Julimar Correia, que é primeiro secretário aqui da ANE, Natasha Carvalho Campos de Couto Correia, Uber Sá, muito obrigado pela presença, José Carlos Aleixo, muito obrigado a Cícero Avelar, que é advogado, está aqui conosco também. Muito obrigado pela presença do casal Ana Maria e Edmilson Caminha. Agradecer a presença de José Severino Ribeiro, que é membro do Conselho da ANE. Rafael de Andrade, que é diretor do Colégio Domus. Raimunda Serra Azul, que é advogada, também membro da ANE. Gilmar Duarte Rocha, que é associado aqui da ANE. Napoleão Valadares, muito obrigado por sua presença. Wilson Vander Lopes, agradecemos também pela presença. Francisco Gomes do Nascimento, muito obrigado pela presença. Luiz Serra, que é escritor aqui da ANE. Francisco Alvim, diplomata aposentado, Ministério das Relações Exteriores. Clara de Andrade Alvim, muito obrigado pela presença. Danilo Gomes, jornalista. Bem, eu sei que é uma noite feita para ser agradável e feliz, e assim está sendo, mas, no fundo, todos estamos aqui presentes para ouvir a palavra de uma pessoa. Isso já acontece muitas vezes nas nossas vidas, no dia a dia, e hoje em especial, porque, muito bem lembrado pelo Dr. Rossini, nós estamos ouviremos uma pessoa que nasceu no Distrito Federal e hoje também se torna cidadão honorário do atual Distrito Federal, da nossa querida Brasília, que é um sonho muitas vezes maltratado por muitos, mas que no fundo ainda mantém a esperança, porque temos personagens, cidadãos nessa cidade do quilate do nosso homenageado da noite, para o qual passo a palavra nosso amigo, doutor, professor Fábio de Souza Coutinho. Bom, deputado Paulo Abrantes, professor Rossini Correia, queridos familiares, caros amigos, colegas, confrades, faço um registro inicial em homenagem ao centenário de uma figura exponencial da ANE, que foi Luiz Beltrão, cujo centenário de nascimento transcorreu no dia de ontem, 8 de agosto de 2018. Foi companheiro de vários dos escritores que estão aqui presentes, marido de outra figura ilustre de nossa casa, que foi Dona Zita de Andrade Lima. A alegria de passar a integrar o seleto quadro de cidadãos honorários de Brasília só não supera a honra que sinto por ter sido votado para receber tamanha distinção pública. A dimensão da honraria, contudo, não me fará traduzir o agradecimento devido em longo exercício de retórica. No terreno da oratória, tenho procurado seguir ao longo da vida e de modo invariável ensinamento que me foi transmitido por um sábio colega de ofício nos primórdios de minha trajetória profissional. Fale alto para ser ouvido, claro para ser entendido e brevemente para ser aplaudido.
lavrada no cartório competente do Registro Civil de Pessoas Naturais, a certidão que comprova formalmente meu nascimento anota que ele ocorreu no Distrito Federal. Ao ser homenageado com o título que hoje se festeja nesta Casa de Escritores, adquiro uma dupla cidadania no Distrito Federal. Unidade da Federação Brasileira, que há 58 anos mudou de lugar, mas manteve o nome oficial. A primeira condição cidadã me deu a naturalidade carioca. A segunda me confere a prerrogativa de passar a ser um brasiliense. O que fiz para merecer uma e outra? Para poder dizer orgulhosamente que sou carioca, não fiz a rigor absolutamente nada. Tive tão somente a fortuna de nascer na cidade maravilhosa. Para tornar-me brasiliense, pelo reconhecimento generoso do deputado Cláudio Abrantes e de seus ilustres pares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vivi, trabalhei e produzi aqui nos últimos 25 anos. Visceralmente desafeto da autorreferência e refratário à egolatria, vejo-me, porém, na circunstância de, com a brevidade que a coerência impõe, recordar que cheguei a esta capital por força de compromisso de natureza contratual e societária, consistente na abertura de filial de banca de advocacia em Brasília. Um quarto de século depois, daquele já remoto 1993, tenho a felicidade de dizer que o primeiro estagiário que recrutamos é o atual chefe do escritório, um dos maiores e mais prestigiados em seu segmento. Exerci por um triênio, de 2009 a 2012, o mandato de conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, empenhado em caráter permanente e ao lado de brasileiros do quilate intelectual e moral de José Paulo Sepúlveda Pertence, Marília Muricy Machado Pinto e dos saudosos juristas Herman Assis Baeta e Humberto Gomes de Barros, na implementação, pela via do processo administrativo, de uma pedagogia da ética que nos permitisse, no ambiente republicano e democrático, usufruir coletivamente de uma governança ética e, idealmente, de uma sustentabilidade ética nas relações institucionais e funcionais da administração. Foi um trabalho movido a patriotismo e esperança, sem qualquer remuneração ou compensação de ordem material. Ao realizá-lo, tive presente, em todos os momentos, a lição imortal de Agostinho, bispo de Hipona, homem santo e culto, para quem a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Em outro triênio, 2013-2016, ocupei a presidência da 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, buscando a plena e duradoura dignificação de uma das mais belas profissões em que o ser humano pode militar o interesse maior da comunidade em que se insere. No campo da intelectualidade literária, máxime nesta Associação Nacional de Escritores, mas por igual em outras importantes instituições desta cidade, tenho me dedicado a seu crescimento e fortalecimento, a partir da convicção de que a cultura, nas palavras irretocáveis do filósofo liberal espanhol José Ortega y Gasset, é uma necessidade imprescindível de toda a vida. É uma dimensão constitutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do homem. A dedicação aos redutos culturais não admite omissões, recuos, ausências e renúncias. Antes, exige que seus responsáveis estejam sempre apostos a fim de, com eles, por eles e para eles, avançar uma conquista de ganhos para a sociedade civil. Precípua e necessariamente destinatária dos bens intangíveis que a inteligência cabe disseminar, acima de tudo e em benefício de todos. A democratização e o compartilhamento da cultura e do conhecimento são partes integrantes e essenciais
da estrada que pode levar à utopia. Deles fazer pouco caso, abandoná-los, negligenciá-los, é praticar a utopia negativa, é investir em desprezível e indesejável distopia. E não há como fugir da máxima de Milor Fernandes. O resultado é o que resultar. E eu acrescento, para ele despencamos ou dele saímos realizados. Este foi, sinteticamente, o rumo que me impus, que procurei seguir, sem tergiversar, à frente, nos últimos 3 anos e meio, da entidade fundada em Brasília há 55 anos, por um valoroso grupo de 42 escritores e intelectuais, então residentes na recém-inaugurada capital da República. Alguns deles, por sinal, ainda nos distinguem e privilegiam com seu convívio tão inspirador e enriquecedor. É, pois, com modéstia, entrelaçada a júbilo e emoção, que recebo a nova e honrosíssima cidadania que me concedeu o poder legislativo local, passando a identificar-me como um carioca brasiliense, ou mantendo a imensa admiração e o enorme afeto que nutro pela cidade em que vim ao mundo, um brasiliense carioca. Agradeço a presença de todos, e a tantos quantos se manifestaram, por e-mail e em telefonemas, transformando este evento em autêntica e inesquecível festa de meu coração. Em particular, dirijo um agradecimento ao deputado Cláudio Abrantes pela generosidade de iniciativa que, sobremodo, me distinguiu como indivíduo na espécie e pessoa no convívio social. Por fim, externo aqui e agora, aberta e publicamente, minha gratidão a Rossini Corrêa, em relação a quem tenho o privilégio de ser colega, a sorte de ser confrade, a honra de ser discípulo. E, acima de tudo, a alegria de ser amigo. Muito obrigado. Professor Fábio, foi como eu esperava que deveria ser. Discurso brilhante, extremamente cheio de orientações, de ensinamentos e, acima de tudo, emocionante e verdadeiro. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de participar desse momento. Digo sempre que a vida política, principalmente nos últimos tempos, tem sido recheada de dificuldades e de instantes de muito questionamento para qualquer homem público, sobretudo se nós estivermos na linha do respeito à coisa pública e do bem comum. Mas, assim, te falo de coração que momentos como esse nos dá incentivo para seguir de uma maneira ou de outra, mas sempre pensar que o nosso país, o nosso Distrito Federal, ele tem jeito. Principalmente se tivermos como inspiração um mestre como o senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço demais a todos por essa noite tão memorável que vou carregar para toda a minha vida, né? E realmente eu espero que as próximas gerações possam beber da água do seu conhecimento, da sua sabedoria e da sua generosidade. Professor, eu gostaria de informar a todos que nós teremos em seguida, logo agora, ao final da cerimônia, um coquetel, e que o professor Fábio também vai oferecer uma lembrança a todos nós, como se precisasse, dada a lembrança que carregaremos do que ele faz, do que ele fez. Depois vou pedir até o áudio desse discurso, né, que isso vai ser uma grata lembrança, mas ele insiste em nos oferecer uma lembrança que será entregue também logo em seguida ao encerramento dessa solenidade. Eu agradeço às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças e declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado.
Vai ter que autografar. Mas tem os filhos. São três Muito como aquela do poeta Godoy. Conhece a Suelena, né? É